Então, a gente retomando agora a questão da fundamentação, nós iríamos começar, pessoal, a fundamentação da aplicação da pena em relação, primeiro, ao nosso acusado João, aliás, Pedro, tá? Em relação aí ao Pedro, nós vamos então fundamentar a partir de agora, pessoal, a pena dele, primeiramente, da primeira conduta do nosso primeiro roubo, tá? Depois, pessoal, que nós quantificarmos esse primeiro roubo completo, nós vamos quantificar o segundo roubo do mesmo réu, para depois apurar a pena completa em continuidade delitiva. E depois de apurar a quantidade, aí sim faremos aquela detração antecipada para fins de regime inicial e depois veremos se cabe ou não substituição por pena restritiva e, ao final, o sursi, tá ok? Nós vamos, pessoal, começar então a trabalhar com o nosso acusado Pedro primeiro, ó. Nós vamos aqui fixar do Pedro a pena dos seus 2 crimes, para depois achar a quantificação completa. Nós vamos achar então primeiro a pena do crime 1, depois concurso formal, a pena do crime 2, concurso formal, e daí ao final a unificação pela continuidade entre ambas as condutas anteriores. Então vamos começar, pessoal, agora a aplicar, a fundamentar a pena só do acusado Pedro I, que é o nosso aí mais, digamos, delicado ou mais complicado. Já que nós temos aí quanto ao Pedro, deixa eu deixar aqui no jeito, aquelas questões lá de circunstâncias judiciais peculiares ou diferenciadas. Então vamos manter aqui, ó. Nós vamos, pessoal, começar então a trabalhar, gente, a questão do Pedro. Então nós vamos colocar o seguinte, ó. Então seria primeiro para o Pedro, em relação primeiro à sua primeira conduta, que seria o roubo praticado contra o restaurante Bom Almoço. Tá bom? Então seria o Pedro, primeiro crime, depois o segundo crime dele e a quantidade total para esse acusado. É o que faremos agora. Tá? Então vamos lá. Então, a respeito... tá maiúsculo aqui. A respeito do acusado. Então, primeiro nós vamos fixar a pena completa. Agora, separar por acusados e não mais por condutas, tá? Do acusado Pedro, que é o nosso aqui primeiro acusado, tá? A respeito do acusado Pedro, e considerando a primeira conduta, já que é para ele a pena do primeiro crime depois do segundo crime, e considerando a primeira conduta praticada no restaurante Bom Almoço, a respeito do acusado Pedro e considerando a primeira conduta praticada no restaurante Bom Almoço, passa-se a fundamentação das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 caput Vamos ser, pessoal, um pouco mais... Espera um pouquinho. Vamos ser, pessoal, um pouco mais aqui, um pouco mais direto, vai? Posso fazer um reparozinho aqui? Não me xinga muito, não? Só me xinga um pouquinho? Para não ficar, pessoal, muito passa-se, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Como nós estamos fazendo aqui na hora H, como se nós estivéssemos na prova, então alguma coisinha vai ser, pessoal, retificada, tá bom? Não está pronto, não estou trazendo um modelinho, então nós vamos aqui fazer juntos e vamos fazer alguma retificação também, tá? Então, pessoal, podemos fazer o seguinte, ó. A respeito do réu Pedro, e considerando a sua primeira conduta praticada no restaurante Bom Almoço, vírgula, observa-se. Observa-se. Vamos ser um pouco mais direto, vai? Já que nós estamos simulando prova e não fazer tanto assim rodeio. A gente fazer uma coisa um pouco mais prática, um pouco mais voltada realmente para a sua prova prática de sentença. Então, observa-se na primeira fase da dosimetria das penas. Observa-se na primeira fase da dosimetria das penas. E começaremos agora, pessoal, a fundamentar direto as circunstâncias judiciais do artigo 59 caput e vamos fundamentar agora uma a uma, que essa parte um pouco mais trabalhosa é a fundamentação das circunstâncias judiciais que vão nortear, que vão guiar
a quantificação da pena base. Tá? Então, observa-se na primeira fase da dosimetria das penas, e vamos agora ver uma a uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 caput. Tá? E a primeira seria a culpabilidade. Tá? Então, observa-se na primeira fase da dosimetria das penas que a culpabilidade, vamos agora examinar uma a uma, tá? Que a culpabilidade, vírgula, é aquele nosso conceito que nós comentamos em aula, tá? Compreendida como grau de censurabilidade da conduta, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, revelou-se bastante elevada em relação ao patamar que seria inerente ao crime de roubo, pois o acusado... E vamos, pessoal, agora então levar em conta aquelas circunstâncias que foram ele ter colocado, dado uma coronhada na cabeça da criança e depois colocado a arma engatilhada na boca dela, tá bom? Então aqui, ó, pois o acusado desferiu um golpe, que é a chamada, entre aspas, né, coronhada, que é a coronha do revólver, ele vai bater na cabeça da criança, então desferiu um golpe, coronhada, desferiu um golpe na cabeça de uma criança que se encontrava no local, tendo ainda inserido a sua arma de fogo engatilhada na boca da mesma criança. Que já, pessoal, tornaria, no caso, negativa a circunstância judicial relacionada à culpabilidade como primeira circunstância judicial do artigo 59 caput do Código Penal. Então, estamos, gente, preparando, portanto, nesse ponto, a consideração negativa dessa circunstância mais tarde, quando nós formos aqui quantificar a pena base com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 caput, tá bom? Pessoal, essa foi só, gente, a circunstância chamada culpabilidade. Nós vamos agora fundamentar uma a uma das outras 7 que estão no artigo 59 caput, tá? E a próxima são os antecedentes, ok? Pessoal, quanto aos antecedentes, o que nós vamos levar em conta, gente? É condenação anterior transitada em julgado. Pessoal, o nosso réu Pedro, ele tem condenação anterior com trânsito em julgado ou não tem? Pessoal, tem, mas que vai gerar reincidência, de modo que você não pode levá-la em conta, não pode sopesá-la na pena base. Então eu vou dizer, ele tem condenação anterior? Tem, mas que vai ser levada em conta como reincidência e, portanto, não pode incidir na pena base a fim de evitar bis in idem. É o que faremos aqui. Eu vou dizer, tem, mas não incide na pena base, já que a pena base sempre é residual quanto às fases que lhe são posteriores. Tá joia? Então vamos lá, pessoal. Então a segunda seriam os antecedentes. Vamos seguir a ordem certinha do artigo 59 caput. Nós já vimos a culpabilidade, a seguinte seria os antecedentes. Então, ó, quanto aos antecedentes, o acusado possui condenação penal, anterior transitada em julgado, mas que configura reincidência. Vírgula, devendo ser considerada
na segunda fase da dosimetria das penas. Quer dizer, macro ele tem, mas não posso considerar na pena base, sim na fase posterior, que seria a pena provisória ou a pena definitiva, a pena provisória ou a pena intermediária, tá bom? Mas eu disse, condenação ele tem, mas que eu não vou levar em conta na pena base, mas sim na fase que lhe seria posterior, que lhe será posterior, tá bom? Então nós vimos aqui já a culpabilidade e depois os antecedentes. A próxima, pessoal, seria a conduta social e personalidade do agente, em relação às quais, pessoal, a gente raramente vai ter alguma questão ou alguma prova, digamos assim, nos autos, pessoal, que revele conduta social negativa ou personalidade negativa. Então aqui nós vamos usar aquela nossa frase que nós já combinamos anteriormente, quando nós vimos em aulas anteriores, pessoal, a questão da fundamentação das circunstâncias judiciais. É dizer que não há nos autos elementos que permitam avaliar ou permitam aferir conduta social e personalidade do agente. Tá bom? Para a gente poder avaliá-las, mas sem valorá-las, ok? Consigna, mas não valora por falta de base fática para esse fim, tá ok? Então ficaria basicamente assim a redação. Não há nos autos elementos de informação ou elementos de convicção, né? E de informação são do inquérito policial. Então não há nos autos elementos de convicção que permitam aferir a conduta social e a personalidade do agente. E com isso nós já avaliamos, então, mais duas circunstâncias judiciais que são conduta social e personalidade. Vemos agora, pessoal, os motivos do crime, gente. Os motivos, eles são, a priori, aqui, inerentes ao crime, que é a obtenção de lucro, já que são crimes contra o patrimônio. Tá? Então o motivo ele é, pessoal, insta ao crime, por esse motivo eu não posso valorá-lo negativamente, porque isso seria bis in idem. Tá? Então nós vamos dizer aqui que no fundo não houve motivos específicos ou diferenciados daqueles que são naturais do crime. Tá? Então nós vamos dizer aqui, ó, não houve motivos, que é a próxima circunstância judicial, então não houve motivos diversos daqueles naturais. Aqui em cima eu usei naturais ou usei inerentes na culpabilidade? Só para não ficar repetindo. Eu falei aqui elevado em relação ao patamar que seria inerente. Então eu vou usar embaixo natural, tá? Então tá certo, ó. Motivos diversos daqueles naturais do crime de roubo. Eu não posso dizer que o motivo de obter lucro seria, pessoal, negativo no roubo, já que ele é contra o patrimônio, isso é natural dele ou inerente a ele. E o que é íncito ao crime eu não posso valorar negativamente, sob pena de fazer um bis in idem aqui em nossa pena base, tá bom? Então, pessoal, nós vimos já motivos, falta ver agora as circunstâncias do crime. Pessoal, circunstâncias, houve, gente, circunstâncias especiais ou não houve? Pessoal, até houve, que foram quais, gente? O emprego de arma e concurso de agentes, só que são circunstâncias que foram já previstas como causa de aumento, de modo que você não pode fazê-las incidir na pena base. Mas, pessoal, eu vou dizer, as circunstâncias graves que houve, elas são consideradas causa de aumento, por isso eu vou valorá-las na terceira fase e não na primeira. Mas, pessoal, diga, houve circunstâncias, mas que são causa de aumento. E porque são causa de aumento, a preferência é pela fase 3 e não pela fase 1, que sempre é residual quanto às posteriores. Tá joia? Então, pessoal, vamos lá fazer agora a questão, a fundamentação quanto às circunstâncias. Então, põe aqui, ó, as circunstâncias do emprego de arma e do concurso de agentes configuram, porque nesse caso a lei as elegeu como causas de aumento de pena. E porque a lei criou como causa de aumento, eu não posso usar nesse ponto, não posso usar nesse crime como circunstância judicial negativa, né? Então, configuram causas especiais de aumento de pena, devendo, por isso,
ser, devendo por isso serem sopesadas na terceira fase da dosimetria das penas. Nós dissemos que tem circunstâncias aqui diferenciadas, porém que elas serão aqui consideradas ou serão computadas na fase adequada, que não é a primeira, mas sim a terceira, no caso do roubo. Tá bom? Aí, com isso nós vimos também as circunstâncias do crime, falta as pessoas só ver consequências do crime e comportamento da vítima. Tá? E consequências, no caso, não houve consequências diversas daquelas também que são naturais do crime. Então, nós vamos dizer aqui que não houve consequências específicas ou diversas daquelas íncitas ao crime de roubo. A consequência de desfalque patrimonial é inerente ao roubo, não posso levar em conta de novo negativamente na pena base, porque isso também seria bis in idem. Tá? A consequência que houve foi natural ou inerente ou íncita, por esse motivo fica considerada na pena já combinada em lei. E só falta ver, pessoal, o comportamento da vítima. Tá? Que nada aqui contribuiu para a consecução do crime. Então a gente vai encerrar com isso vendo aqui, ó, que o comportamento da vítima, que é a última circunstância judicial, o comportamento da vítima em nada influenciou a consecução ou a execução do crime. Portanto, seria neutra. Tá joia? Nós vamos, pessoal, fazer então, gente, em um parágrafo, pessoal, a fundamentação das circunstâncias judiciais todinhas, tá? Eu vou, pessoal, em um parágrafo, pessoal, fundamentar, e depois no outro eu vou, no fundo, extrair o conjunto geral da obra. Eu vou dizer, olha, dessa fundamentação infere-se que seria negativo, que seriam negativas as circunstâncias A, B ou C. Tá ok, pessoal? Ou então eu vou dizer que as circunstâncias anteriores foram todinhas valoradas de forma neutra, e nenhuma que teria sido negativa de modo a impor a fixação da pena base no mínimo legal. Mas, pessoal, primeiro você vai fundamentar as 8 todinhas em um parágrafo. E em outro você vai, pessoal, extrair a quantificação da pena base, tendo em vista as circunstâncias anteriores. Mas primeiro fundamenta e depois você vai extrair a quantificação decorrente dela. Tá claro? Então, pessoal, nós vamos agora, gente, num outro parágrafo, tá, pessoal, avaliar qual que é o conjunto geral da obra, tá certo? Pessoal, dessas 8 circunstâncias, gente, quais que nós reconhecemos como sendo negativas na fundamentação, pessoal? Teve alguma negativa ou ficaram as 8 neutras? Só negativa teve, foi só a circunstância chamada culpabilidade. Então eu vou dizer que eu valorei negativamente uma delas e por esse motivo eu vou impor uma pena base 1/6 acima do mínimo legal, tá bom? Para uma negativa é 1/6 acima do mínimo legal, que é a posição prevalente em jurisprudência em relação ao efeito ou impacto que tem a circunstância judicial negativa sobre a pena base. Mas aqui, pessoal, nós só reconhecemos negativa uma delas, que foi a circunstância chamada culpabilidade. Como nós reconhecemos só uma negativa, nós vamos dizer que teve uma negativa e por esse motivo eu aumento ou elevo a pena base apenas de 1/6 acima do mínimo legal. Tá ok? Então vamos lá, pessoal, fazer isso daí num parágrafo posterior. Então você primeiro fundamenta, pode fechar um pouquinho, Jaque? Então você primeiro fundamenta e depois você vai extrair qual foi aí, quantas que você valorou negativamente e quais que você valora negativamente. Eu fundamento e depois resumo, basicamente. Tá bom? Então você fundamenta as 8 em separado e depois nós vamos agora extrair o resultado final. Então, a gente vai abrir um parágrafo e agora sim obter a quantificação decorrente das circunstâncias anteriormente fundamentadas. Aí vai ficar assim, ó. Diante de tais aspectos, vírgula. Sendo um deles reconhecido como negativo,
já que os demais seriam neutros, já que não impactam a quantificação da pena base, já que o nosso ponto de partida seria o mínimo legal. Então, diante de tais aspectos, sendo um deles, ou melhor, né, tendo sido, né, aspectos, vamos botar sendo, vai, pessoal, sendo um deles negativo, e esse negativo seria a circunstância chamada culpabilidade. Então, diante de tais aspectos, sendo um deles negativo, vírgula, deve a pena base ser elevada de 1/6 acima do mínimo legal, vírgula, alcançando assim o patamar de... Quanto que dá, pessoal, gente? 1/6 acima do mínimo legal do roubo, que seria 4 anos. Pessoal, o mínimo do roubo seria 4 anos. Se você levar 4 anos de 1/6, daria mais 8 meses, tá? Seriam 48 meses. Você vai transformar os anos em meses, daria então 4 anos, 48 meses. 1/6 disso seriam 8. Então você vai, pessoal, no fundo, somar para essa circunstância judicial negativa 8 meses sobre 4. Então daria, pessoal, basicamente a pena privativa, 4 anos e 8 meses a pena base, e a multa, que seria, pessoal, 10 dias mais 1/6, daria quanto? Pessoal, 10 dias mais 1/6 vai dar 1, alguma coisa. Eu vou desprezar a fração e usar só o número inteiro. Então você iria acrescentar 8 meses na pena base privativa e 1 dia a mais nos dias multa, tá certo? Então, alcançando assim o patamar de... A pena base alcançaria, né, o patamar de 4 anos e 8 meses de reclusão, bem como... Essa seria, pessoal, a pena base da pena privativa de liberdade. A pena de multa seria, o mínimo legal seria 10 dias multa, mais 1/6 chegaria a 11, né? Bem como 11 dias multa. Aí nós vamos aí quantificando de maneira paralela a pena privativa de liberdade e a pena de multa com as mesmas operações que você aplicar na pena base ou fases posteriores, tá certo? Então essa aqui, pessoal, seria a pena base que vamos levar para a fase posterior, onde vão incidir agravantes e atenuantes, tá certo? Pessoal, a fase 2 ela vai a gente pressupor, então essa é a nossa pena base obtida, com base nas circunstâncias judiciais, das quais uma que nós valoramos negativamente. Mas foi negativa só uma, que seria a circunstância chamada culpabilidade, tá bom? Nós vamos agora fixar, pessoal, a segunda fase. E na segunda fase, nós vamos agora considerar circunstâncias legais, agravantes e atenuantes. O nosso réu, pessoal, ele tem alguma coisa ou não tem, gente? Ele tem as duas, tá? Pessoal, o nosso tem agravante, que eu vou agora, pessoal, reconhecer primeiro, já que nós não fundamentamos, pessoal, agravantes e atenuantes na fundamentação em relação à conduta. Então, pessoal, agora que você vai fundamentar completamente na aplicação da pena, circunstâncias judiciais e também atenuantes e agravantes, tá? Nós vamos agora reconhecer, pessoal, agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea. Só que, pessoal, primeiro você reconhece cada uma delas e depois você vai atribuir a quantificação correspondente a elas, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Na segunda fase da dosimetria das penas, então, na segunda fase, vírgula, observa-se a presença da circunstância legal agravante da reincidência. Seria então o artigo 61, inciso 1 do Código Penal, vírgula, em face da certidão de folha, né, da certidão de folha tal.
vírgula, que demonstra o trânsito em julgado de condenação penal anterior ao cometimento da conduta sob julgamento. Ou seja, pessoal, o trânsito em julgado é anterior à conduta, portanto, ele cometeu o novo crime depois do trânsito em julgado de condenação anterior. Então, primeiro teve o trânsito em julgado e depois cometeu a conduta, já se sabendo oficialmente culpado, o que configuraria aí sim reincidência. Tá ok, pessoal? Mas veja, mas houve trânsito em julgado antes da conduta, ou seja, cometeu o novo crime depois do trânsito em julgado, tipificando assim a reincidência de acordo com o artigo 63 do Código Penal. Tá bom? Então, que demonstra o trânsito em julgado de condenação penal anterior ao cometimento da conduta sob julgamento, vírgula, sem que tenha decorrido o período depurador. Período depurador. Ou purificador, mas esses seriam sinônimos, tá? Então, pessoal, basicamente ele cometeu o novo crime depois do trânsito em julgado, mas antes de haver depuração por aquele decurso do prazo de 5 anos contados do cumprimento da pena anterior ou da sua extinção, tá? Então, nós aqui, gente, reconhecemos o agravante da reincidência. Falta agora reconhecer o quê? A atenuante da confissão espontânea, para depois a gente estabelecer, após o reconhecimento das duas, aí sim, estabelecer o concurso entre elas e aí sim firmar, pessoal, se haverá compensação ou se haverá enfraquecimento da preponderante pela outra que seria comum, tá ok? Mas, pessoal, primeiro reconheça a presença de cada qual e depois nós vamos avaliar se é preponderante ou comum e estabelecer o concurso, tá ok? Então, vamos lá, falta agora reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Vamos lá. Coloca aqui então. Cabe ainda reconhecer a presença da circunstância legal atenuante da confissão espontânea. E essa nós encontramos no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, contida no interrogatório judicial do acusado. Então, quando ele foi interrogado em juízo, ele acabou confessando a infração e, por esse motivo, configurou a atenuante da confissão espontânea. Nós, por enquanto, pessoal, reconhecemos a presença das duas, tá, pessoal? Agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea. Nós temos que agora, pessoal, estabelecer em outro parágrafo o concurso entre elas, tá? E, pessoal, nesse ponto nós temos que definir, então, previamente, gente, se nós vamos considerar que a reincidência preponderante ela é sempre de acordo com o artigo 67 do Código Penal. A questão que se impõe aqui, pessoal, é definir se nós vamos estabelecer para a confissão espontânea preponderância ou não. Pessoal, para o STJ, ela é preponderante porque ela integra a personalidade do agente. Para o STF, não é preponderante. Preferem o quê, pessoal? Que, se forem preponderantes, bastaria fazer o quê, gente? Reconhecer a compensação entre iguais e permanece inalterada a pena provisória ou a pena intermediária. Tá? Pessoal, compensação é bastante simples, então eu vou sugerir que nós façamos, nesse caso, a posição do Supremo, que entende que é agravante, pessoal, que a reincidência tem preponderância e não tem a confissão espontânea, a fim de que nós possamos estabelecer aquele concurso, pessoal, de compensação parcial, onde a preponderante vai incidir, porém enfraquecida, pela atenuante que seria comum. Pode ser? Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos, então, aplicar a posição do Supremo, que seria reconhecer que a reincidência é preponderante, mas que não é a confissão espontânea. Então, vamos lá. Tendo em vista
que a reincidência representa circunstância preponderante, vírgula, de acordo com o disposto. Vamos ser um pouco mais, pessoal, basiquinho, vai. Preponderante, vai, artigo 67 do Código Penal, vou fazer a referência só. Artigo 67 do CP. Preponderante, vírgula, em face da confissão espontânea, vírgula, segundo orientação do STF, deve a primeira, que seria a agravante, né? Então vamos só colocar aqui, pessoal, tendo em vista que a reincidência representa a circunstância preponderante em face da confissão espontânea, segundo a orientação do STF, deve a pena provisória ser o quê, pessoal? Permanecer inalterada, ou ser agravada, ou ser atenuada. Pessoal, se prevalece, gente, a reincidência, que é uma agravante, ela deve ser agravada de alguma coisa, porém menor que 1/6, já que enfraquecida por essa confissão espontânea, que seria atenuante, porém comum e não preponderante, para que houvesse compensação. Tá bom? Então, pessoal, no fundo, você vai estabelecer qual vai ser o resultado final. Tá? Se prepondera a reincidência em face da confissão espontânea, deve ser agravada a pena intermediária, porém agravada de fração menor que 1/6, que seria 1/8, 1/10 e assim por diante. Tá? Então, deve a pena provisória ou intermediária, tanto faz, ser agravada, mas tem que incidir a preponderante, que é uma agravante. Então, você tem que, no fundo, agravar de alguma coisa que seja menor que 1/6. Tá? Deve a pena provisória ser agravada de, querem quanto aqui, pessoal? 1/8, 1/10, 1/12. Preferem o quê? 1/8, pode ser? Assim enfraquece um pouquinho, tá? Deve ser agravada de 1/8. Resultando que vai dar uma conta chatinha, tá, pessoal? Razão pela qual eu vou ter que apelar para a calculadora de pena, para a gente ficar mais rápido aqui, não ficar fazendo tanta conta durante a aula, pelo menos não ficar consumindo tempo nosso com as contas de meses. Então, deixa eu só jogar aqui, pessoal, a pena base nossa ficou em... Cadê a calculadora que eu tinha aqui? Ué? Cadê você? Ué? Se eu estou vendo e não estou enxergando. Que horrível isso. Eu sou muito tecnológico mesmo, né? Nossa Senhora. Ah, tá aqui, ó. Nossa Senhora. Pronto. Então, vamos só, pessoal, ver aqui rapidinho. Ó. A pena base ficou em 4 anos. Vamos só fazer aqui a conta. E 8 meses. Então, vai ser 4 anos e 8 meses. Mais 1/8. Se eu fizer, pessoal, mais 1/8, isso vai dar... Isso vai representar, pessoal, 1/8 seria 7 meses. Ah, dá conta bonitinha, ó, que beleza. Dá até para fazer, ó, sem querer deu bacana. Pessoal, 4 anos e 8 meses dá quanto? 48 meses mais 8 dá... Nossa Senhora. 56. Daria a pena base em meses, daria 56 meses, dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Você acrescentaria 7 meses, que é 1/8 da pena base. Tá ok, pessoal? Então aqui você vai aumentar no fundo mais 7 meses. Chegando a quanto então? Isso vai, pessoal, resultar então 5 anos e 3 meses, né? 4 e 8 mais 7, né? Mais 4 meses, vai dar 5 anos e 3 meses. É isso, né?
resultando 5 anos e 3 meses de reclusão. A pena base era 4 e 8, mais 7 meses dá 5 e 3. Então, resultando 5 anos e 3 meses de reclusão e os dias multa, pessoal. Quanto que dá, pessoal? 1/8 de 11. Dá 1 ponto alguma coisa. Você vai desprezar a fração e somar, portanto, mais 1 dia multa. Então, vai dar 11 dias multa mais 1, vai dar 12 dias multa. E essa é a nossa pena provisória, portanto, tá? Ou intermediária. Ela alcançou, em nosso caso, então, 5 anos e 3 meses de reclusão e 12 dias multa. Tá? Falta agora, pessoal, incidir, gente, somente a terceira fase, que seriam as causas de aumento de pena concernentes ao emprego de arma e concurso de agentes. Vamos lá? Então, nós vamos, pessoal, fazer agora, então, a terceira fase de dosimetria das penas, para levar em conta causas de aumento ou diminuição de pena, se presentes no caso concreto. E nós temos duas, que são os aumentos do concurso de agentes e emprego de armas. Então, vamos lá. Parágrafo. Na terceira fase, vírgula. Na terceira fase, vírgula, as causas. Pessoal, você não vai mais reconhecer, porque essas você já reconheceu na fundamentação da conduta, pessoal. Então, essa eu posso só, pessoal, pressupor que já reconheceu e agora aplicar o efeito prático dela somente. Tá? Quem você, pessoal, fundamenta, porque você não chegou a apreciar na fundamentação anterior, são circunstâncias judiciais da pena base e atenuante e agravante. Causa de aumento ou diminuição eu já reconheci na fundamentação da conduta. Eu vou pressupor que já está presente e só aplicar a incidência prática. Eu vou só agora quantificar o que eu já reconheci anteriormente. Tá ok? Então, na terceira fase, as causas especiais de aumento de pena relativas ao emprego de arma e ao concurso de agentes que é o artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal. Então, as causas especiais de aumento de pena relativas ao emprego de arma e ao concurso de agentes determina uma majoração de quanto, pessoal? Você pode majorar, pessoal, entre 1/3 a metade, de acordo com o artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal. Pessoal, de acordo com o STJ, gente, o que vai levar em conta aqui, você vai levar em conta o número de majorantes ou a intensidade de cada uma, pessoal. Pessoal, segundo a súmula 443 do STJ, você não pode aplicar aumento acima de 1/3, acima do mínimo, pessoal, só com base na quantidade de majorantes. Então, eu faria, pessoal, se for adotar a posição do STJ, você aumentaria só de 1/3 em que pese haja 2 causas de aumento. Porque aqui o que importa essencialmente não é a quantidade, sim a intensidade ou gravidade. Tá? E, pessoal, a priori empregaram revólveres e, no caso, que não são de tão potencial lesivo e foi concurso de 2 agentes só. Seriam causas de aumento majorantes de gravidade mínima, digamos assim, ou naturais da causa de aumento. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos fixar, de acordo com a posição do STJ, de que o número de majorantes não vai afetar o aumento, que ficaria em 1/3, embora houvesse 2. Tá? Ou embora haja 2, porque elas são de gravidade inerente à causa de aumento. Não são de elevada gravidade ou de elevada intensidade. Tá certo? Então, determina uma majoração de 1/3, que é o aumento mínimo, tá? Uma majoração de 1/3. Só bota aqui a majoração, tá? E não uma, tá? Determina a majoração de 1/3, vírgula, de acordo com o critério estabelecido no enunciado da súmula número 443 do STJ. Vírgula. Resultando. Pessoal, qual é a pena que você apura da terceira fase, pessoal?
eu vou chamar de pena definitiva, tá? Então, resultando a pena definitiva em quantos anos, pessoal? Nós vamos pegar, então, 5 anos e 3 meses, que foi a pena intermediária, e aumentar de 1/3. Então, nós vamos pegar 5 anos e 3 meses e aumentar de 1/3. Que representa, pessoal, 1/3 de 5 anos e 3 meses é 1 ano e 9 meses. Então, você vai somar 1 ano e 9 meses a 5 anos e 3 meses. Então, quanto que dá, pessoal? 5 anos. Vai dar redondo. Olha que coisa linda. Tá? Pessoal, quanto que é 5 anos e 3 meses mais 1 ano e 9? Vai dar 7 redondo, tá? Então, resultando da pena definitiva em 7 anos de reclusão. E quantos dias multa, pessoal? Os dias multa vieram em quantos que foi mesmo? A pena provisória? Ficou em 12, né, gente? Ah, pessoal, moleza. Quanto que é 1/3 de 12? São 4 dias. Então, seria 12 mais 4, nós vamos chegar a 16 dias multa. E 16 dias multa. Nossa, sem querer, deu uma conta linda. E 16 dias multa. Então, pessoal, essa é a pena, gente, definitiva que decorre da primeira conduta. Tá ok, pessoal? Então, para a primeira conduta, resultou aqui, a pena foi 7 anos de reclusão e 16 dias multa. Certo? O que nós, pessoal, faríamos agora em seguida, gente? Pessoal, o que decorre dessa conduta você vai reconhecer, portanto, nesse momento. Pessoal, nesse momento, a gente caberia reconhecer o concurso formal de crime gerado pelo fato de haver 4 vítimas. Só que, pessoal, vai ter concurso formal aqui, vai ter continuado ao final. E a questão é, pessoal, se eu aplicar a posição do STJ, você não faria dupla majoração. Você faria, pessoal, para você evitar bis in idem, faria só uma majoração, onde, pessoal? Faria uma exasperação só que fosse a mais abrangente, que é a do crime continuado. Então, pessoal, o que nós faríamos na próxima aula? É dizer que aqui, gente, embora haja concurso formal, você deixa de aplicar a exasperação decorrente dele, para evitar bis in idem, já que você só vai exasperar uma vez no continuado, que é o mais abrangente de todos. Tá claro, pessoal? Faremos isso então, nós vamos redigir isso aí na próxima aula, para poder aplicar a posição do STJ. Já que estamos no curso geral, eu vou fazer a sentença baseada em STJ e Supremo. Tá ok? Aí diremos nesse ponto que, embora haja concurso formal, você deixa de aplicar a exasperação decorrente dele para evitar bis in idem, como entende o STJ. E você dirá, a exasperação ocorrerá no crime continuado ao final de tudo, porque é a causa de aumento ou seria o concurso mais abrangente de todos. Nós vamos dizer que tem concurso formal, mas não exaspera para evitar bis in idem, que é o que entende o STJ, como nós já vimos em aulas anteriores. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Então, nós vamos, em nossa próxima aula, pessoal, encerrar essa sentença, encerrando a pena dessa conduta ou desse crime, depois aplicando a do segundo crime, aí sim, pegando no continuado a maior delas, exasperando, e daí com base nisso fixar regime inicial, substituição por pena restritiva e sursi. E aí fazer o dispositivo e ao final decidir sobre sobre prisão cautelar, sobre valor mínimo de reparação civil e eventuais efeitos extrapenais específicos. Tá joia? Então, pessoal, boa semana a todos. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu!